Eu preciso fazer uma pergunta que é muito importante, mas eu garanto que no final desse vídeo você vai entender um pouco como funciona a lógica do futebol brasileiro e como a hipocrisia reina dia após dia no futebol nacional. Para começar, a pergunta é: alguém anotou a placa? Pois é, porque foi um atropelo. O Flamengo passou por cima do Inter como se não fosse nada. E não foi aquele atropelo de 4, 5, 6 gols. Foi até pior, cara. Foi um banho de futebol ao ponto de que o Flamengo parecia que estava até se poupando durante a partida. Assim, parecia que já estava suficiente, e eu até critico isso, porque às vezes a gente complica uma partida que está tranquila do nada. Agora chega o ponto do vídeo em que eu explico para vocês como funciona a lógica do futebol e como a hipocrisia reina até hoje. Muitos que seguem esse canal não lembram, assim como outros tantos lembram com muita clareza, e eu sou um deles. O Flamengo nem sempre foi essa potência que é hoje. E se me permitem, eu vou fazer um pequeno parêntese. Nos primórdios do futebol do Brasil, o Rio de Janeiro sempre foi o centro das atenções, até porque o Rio era a capital. Então o Flamengo despontou como uma grande potência popular naquele momento, e chamava a atenção no rádio, nos estádios, nas ruas, pelo Brasil afora. O Flamengo já excursionava pelo Brasil em 1917, 19 e por aí vai. E se popularizou de uma forma absurda nos anos 30. Com o Padilha, que na minha opinião é o maior presidente da história do Flamengo. Cabe um vídeo só pra isso, mas eu não vou me alongar. E aí o Flamengo se popularizou de uma forma absurda, com Leônidas, Domingos da Guia, depois Zizinho, e foi um sucesso absoluto com direito a 2 tricampeonatos cariocas, que naquela época era o que mais importava no Brasil, e que só foi mudar lá pros anos 70 e 80. Então até esse momento, o Flamengo já era um time absurdamente popular, com uma torcida gigante, antes mesmo da TV Globo sequer pensar em existir. E aí começaram as transmissões e um time que vinha sendo construído desde os anos 70, o Zico, estreou no Flamengo em 1971. Não foi em 81, não foi do nada. Aquela geração foi construída na base do Flamengo ao longo de vários anos. O Flamengo cresceu ainda mais. O clube que já era mais popular do Brasil ficou ainda mais popular. Era dominante. E entra aí um detalhe muito importante que às vezes o torcedor não entende. Conquistar só não basta. Ninguém gosta de assistir um jogo de um time que joga simplesmente para vencer, que esse é o único objetivo. Aqueles que já são torcedores daquele time, talvez até gostem, e nem todos, pode ter certeza. Mas quem não é, vai assistir aquilo? Óbvio que não. E aí que entra a magia do Flamengo. O Flamengo sempre foi de jogar para frente, sempre foi de encantar, sempre foi além do resultado. O Flamengo é um time vitorioso desde os primórdios. O primeiro jogo do Flamengo foi 16-2. Foi campeão no seu segundo ou terceiro ano de existência. E o resto é história. Mas nunca abriu mão de jogar futebol, de encantar. E eu fiz esse grande parênteses para dizer que esses são os principais motivos, talvez, do Flamengo ser a potência que ele é hoje. Ter uma torcida gigantesca, apaixonada. Convenhamos, a mais apaixonada. Porque você ter simpatizantes, entre aspas, é uma coisa. Você ter a legião que o Flamengo tem pelo Brasil afora, que demonstra ano após ano o amor de uma forma absurda, a paixão que tem pelo Flamengo, em qualquer visita, em qualquer oportunidade, aí é diferente. E o Flamengo tá nesse estágio, como nenhum outro talvez. E parece que os outros não entenderam isso, ou demoraram muito. No pós-jogo teve o que eu classifico como o mais vergonhoso, por incrível que pareça, do que aconteceu na partida. Inclusive considerando aquele papel picado que em tese era para comemorar a classificação do Inter, entra ali no top 3 de vergonha, eu diria até do futebol gaúcho. Ele fica ali, pau a pau com as caixas de som do Grêmio para a apresentação do Ronaldinho Gaúcho. Enfim, mas essa fala do presidente do Inter merece destaque. Ele faz a ressalva de que não quer parecer que tá chorando porque vem de uma derrota, mas que caberia também em caso de vitória. Ele não iria perder tempo em caso de vitória. Obviamente ele adotou a mesma estratégia do Renato Gaúcho de falar da questão do faturamento do Flamengo. Como se sempre que um time tivesse um orçamento maior, ele fosse ganhar necessariamente. E isso não ocorre, né? Até porque se fosse assim, o Inter nunca cairia no gauchão para times menores, né? E acontece. O Flamengo mesmo caiu há poucos dias na Copa do Brasil para um time menor e com um faturamento também muito menor. Acontece. Mas sempre que eles perdem, eles têm que usar essa bengala. Agora voltemos um pouco no tempo, mais ou menos ali em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, período em que o Flamengo vivia vacas magras e período em que o Inter estava muito bem. E o Flamengo já vinha mal há muito tempo. O Flamengo brigava para não cair, ano sim, ano também. Tinha briga, tinha invasão de CT, tinha bomba no treino, tinha salário atrasado, tinha processo judicial, tinha despejo. O Flamengo chegou a ser despejado do CT em que treinava. E nessa época eu não lembro de ninguém se preocupar com o Flamengo. De ninguém chegar e falar, nossa, o Flamengo é um time gigante, com uma torcida grande, a gente precisa do Flamengo forte para que o campeonato seja forte também. Sem o Flamengo a gente perde. A gente perde audiência, a gente perde dinheiro, a gente perde muita coisa. Óbvio que não teve isso. Ninguém
estava nem aí pro Flamengo. O Inter chegou a ter o maior orçamento do Brasil. E vocês sabem por que o Inter tinha esse orçamento? Porque ele era organizado. E além de ser organizado, eles saíram na frente e tiveram uma sacada. Qual foi a sacada? Explorar a própria torcida. O que o Flamengo faz hoje com maestria, o Inter também fez de forma pioneira lá em 2006, 2007, 2008. O Inter criou um grande plano de sócio-torcedor e ganhou muito dinheiro com isso. Montou elencos fantásticos, com direito a Guinha Azul, D'Alessandro, Nilmar, etc. Ganhou muitos títulos e eu não lembro de nenhum momento nessa época os dirigentes do Inter abrirem a boca para falar dos times que tinham menor orçamento. Mas hoje eles falam. E aí vem a hipocrisia que eu falei lá no começo do vídeo. Hoje o presidente do Inter reclama dos investimentos do Flamengo. Mas lá atrás o Flamengo estava acertado com um tal jogador. E o Inter, utilizando do seu poderio financeiro, que era bem maior que o do Flamengo na época, foi lá, atravessou a negociação e contratou esse jogador. Esse jogador era o Fernandão, que acabou virando um dos maiores ídolos da história do Inter. Anos depois, Juan, ídolo do Flamengo formado na Gávea, voltou para o Brasil. Em vez de ir para o Flamengo, que queria muito o retorno, ele foi para o Inter, que tinha mais dinheiro na época. E, obviamente, ninguém no Flamengo reclamou da condição melhor do Inter naquele momento. Óbvio que teve reclamação, mas com o Juan, que preferiu ir para um outro time que tinha mais dinheiro. Nunca teve questionamento da capacidade do Inter ser maior que a do Flamengo. Nunca. Até porque, do que a gente iria reclamar? Do fato do Inter ter mais dinheiro? Do fato do Inter explorar a sua torcida? Fazer um plano de sócio-torcedor e arrecadar com isso? Não faz o menor sentido. Da mesma forma, não faz o menor sentido alguém querer falar que temos que cuidar disso. Como assim temos que cuidar disso? Não faz nenhum sentido o presidente do Inter, por exemplo, falar que o Flamengo gastou 10 vezes mais nessa janela do que o Inter. Que gastou um dinheiro que nem era dele, né? Boa parte desse dinheiro é do Flamengo, inclusive. E a gente está esperando o pagamento, tá? Ou que o Flamengo gastou nas últimas 3 ou 4 janelas 600 milhões de reais. É verdade. Agora veja bem, o Flamengo programa receber para esse ano mais ou menos 200 milhões de TV. Sabe quanto o Flamengo vai receber só pelo patrocínio Master da Betano? 268 milhões de reais. No mínimo 250, em um só patrocínio. Se somar todos os patrocínios, passa de 400 milhões. Ou seja, mais que o dobro do que a TV irá pagar esse ano. E patrocínio não cai do céu. Ninguém faz caridade. Ninguém rasga dinheiro. A não ser uns patrocínios aí que existem por amor ao clube, que a gente já viu vários aí na história. Não é o caso. Uma multinacional não chega no Brasil rasgando dinheiro à toa. Eles têm um propósito, eles têm um objetivo e eles sabem muito bem onde querem chegar. E esse é o ponto. O Flamengo hoje ganha muito mais dinheiro que os outros, principalmente por conta da sua torcida. É o time que mais vende camisa, é o time que mais vende pay-per-view, é o time que tem mais lojas espalhadas pelo Brasil. Para ter uma ideia, o Flamengo tem mais de 180 lojas físicas espalhadas pelo Brasil. É mais do que a soma do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto colocados somados. Se pegar todas as lojas de todos esses times, não chega no número de lojas do Flamengo. Imagina então quanto vende. Fora isso, tem o dinheiro que vem de redes sociais, que é significativo nos dias atuais, outras formas de marketing, etc. Ou seja, para a infelicidade do presidente do Inter e de outros tantos presidentes que ainda aparecerão banhados da hipocrisia para reclamar do Flamengo, é um caminho sem volta. Cabe a esses times se adaptarem, tomarem exemplos de outros times que, sabendo que não têm a mesma condição financeira de times maiores, buscaram alternativas. O Independente Del Valle é um exemplo. Ele sabe que não tem as mesmas condições dos times maiores de lá, e muito menos do Brasil e da Argentina, e não tem torcida também. Então o que eles fizeram? Investiram no modelo de formação de jogadores e batem de frente com vários times grandes. Inclusive já foram campeões em cima do Flamengo e de outros times muito maiores que eles. Trabalho. Chorar no microfone e reclamar de um dinheiro que o outro clube faz por conta da sua torcida ser muito maior e ser profissional ao ponto de conseguir aproveitar isso, não adianta. Essa é a nova ordem do futebol. Quem não estiver preparado, vai rodar. Saudações rubro-negras e não deixem de acessar fla.mundobola.com. Você acompanha tudo no Mundo Bola, inclusive as melhores odds.